Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós estamos expondo agora a tua palavra, Senhor Deus, e necessitamos que tu nos conceda o dom do Espírito, Senhor Deus, tanto no falar como aquele que vai ouvir, e que a mensagem fique em nossos corações e sirva para o engrandecimento, para que nós possamos cada dia mais ter segurança na tua palavra, ter uma fé inabalável. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falando sobre o assunto de o padrão da oração. Esse texto que nós lemos, ele se encontra também lá, mais curto, lá em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 4. A questão, né? Vocês viram aqui na leitura, os discípulos de Jesus pediram a ele: ensina-nos a orar. É interessante porque eles eram judeus. Desde criança eles foram ensinados e orientados a orar, mas eles viam em Jesus que Jesus orava de uma maneira diferente, e por isso eles foram levados a solicitar isso. Então nós conhecemos essa oração como Pai Nosso, e ela nos traz algumas coisas de ensinamento. Quando Jesus ensinou, ele não estava querendo dizer que era para orar essa oração, ele estava dando um exemplo, prioridades. Ele estava ensinando algumas prioridades que nós devemos ter na nossa vida. E nós vimos que a primeira parte ele diz Pai Nosso. Eu falei para os irmãos aqui que a palavra Pai não era uma forma básica de um judeu piedoso se comunicar com Deus, tratar Deus, chamar Deus de Pai. Ele não chamava Deus de Pai, ele chamava de, vocês vê, El Shaddai, né? Todo-Poderoso, Elvá Nissi, Elvá Rafá e tantas outras designações. Mas Pai, quase nenhuma vez podemos dizer que você vai encontrar no Antigo Testamento alguém tratando a Deus dessa forma. A palavra Pai quase nunca era usada também para orar. Se no dia a dia, no falar, quando se ia falar o nome de Deus, eles já, por precaução, já não nomeavam o nome de Deus, né? Mas, inclusive, chamar ele de Pai, tratar ele com uma certa intimidade. Aí que não, né? Aqui não tinha condições. Mas no Novo Testamento, Jesus nos trouxe um relacionamento íntimo com o Pai, destruindo a separação simbolizada pelo véu do templo. Quando Cristo morre, vocês lembram,
que quando Jesus rende o Espírito lá na cruz, né, o véu se rasga de alto a baixo. Então, aquele lugar que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, agora eles têm livre acesso para entrar, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então agora nós temos acesso à presença de Deus. Então, por isso que ele começa com Pai Nosso. Ele é Pai Nosso, Pai de todo aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Como eu disse outras vezes aqui, Ele não é Pai de toda a criação, de todos. Não. Ele é Pai daquele que se achega ao seu Filho Jesus, crê na mensagem do Evangelho. Aí ele é adotado como filho. E aí sim, ele passa a ser filho, mas não no termo que Jesus é. Também eu disse para os irmãos que o termo nos céus, nós vemos aí, né, nos céus, que estás nos céus. Na época em que Jesus falou estas palavras, da oração do Pai Nosso, havia um debate sobre o local exato da presença de Deus. Vocês lembram lá em João capítulo 4, que da mulher samaritana, quando ela viu que Jesus era profeta, ela disse: Senhor, eu sei que tu és profeta, vejo que tu és profeta. Onde é que se deve adorar? Nesse poço onde Jacó tomou água, em Gerezina, nesse poço, ou lá em Jerusalém? Aí Jesus diz, né: mulher, chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não estava localizado nem no templo de Jerusalém, restrito ao templo, nem ao poço, nem em qualquer outro lugar. Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele é maior do que a criação. O universo não é grande, tem bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões, trilhões de estrelas. Deus é maior do que tudo isso. Ele ainda é maior que o próprio universo. A nossa mente tem uma certa dificuldade para pensar numa coisa assim, né? Diz que de uma parte do universo até outra, viajando na velocidade da luz, a pessoa precisaria de bilhões de anos para ir de um ponto ao outro, de um extremo a outro extremo do universo. Não é? E Deus é muito maior do que isso. Cristo falou de seu Pai como estando no céu. Por que Jesus disse: olha, Pai nosso que estais no céu? Eu disse aos meus irmãos que essa expressão "estás no céu" era porque Deus, antes de Pai nosso, mas também Ele está no céu. Ele não é igual à criatura, Ele está além da criatura, Ele é mais que a criatura, né? Vocês lembram que eu falei também a questão que pessoas, né, no mundo de hoje falam com Deus como se Deus fosse um aprendiz de sapateiro, como disse Lutero, né? Lutero disse isso na época dele, que o povo falava de Deus como se fosse um aprendiz de sapateiro. Imagino nos dias de hoje, que decretam, dão ordem, não é? A Deus é uma temeridade, né? Cristo falou do Pai como assim: Pai Nosso nos fala da proximidade com Deus, mas nos céus destaca a sua singularidade. Como eu disse, Deus é totalmente diferente da gente. Algumas pessoas tendem a pensar que Deus é como Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina, lá em Roma. Um homem com a barba branca, né? um senhor com a barba branca. Não, Deus não tem aparência. Quando Filipe pediu a Jesus para mostrar o Pai, Jesus disse o quê? Filipe, já viste a mim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Deus não tem forma física. Deus não tem forma física. Não imagine muitas vezes a gente tenta, né? Sei lá, algumas pessoas tentam imaginar como é que seria Deus. Não caia nessa besteira. Deus não tem aparência física. Ele é, como nós vimos no capítulo 4, Ele é Espírito. E também, para fechar, na última vez que tive, falamos sobre a sentença que diz: santificado seja o teu nome. Não importando quão intimamente Deus nos convida a nos aproximarmos dele,
ainda há uma separação infinita entre nossa pecaminosidade e a majestade dele. Nós somos separados. A palavra de Deus diz que, ele falando ao profeta, ele diz assim: os vossos pecados faz separação entre mim e vocês. Então, os pecados, nossos pecados, faz separação entre nós e Deus. A distinção sagrada de Deus é um fato que os filhos de Arão esqueceram, mas esqueceram somente uma vez. Você lembra do caso daqueles filhos de Arão, lá em Levítico 10 de 1 a 3, né? Acho que o nome deles era Abiú, né? Que foi e pegaram fogo estranho, que o fogo que tinha para acender os candelabros tinha sido fogo que não apagava, que ficava lá no templo. Eles pegaram fogo de outro lugar e foram inventar de acender as lamparinas que ficavam dentro do tabernáculo, e desceu fogo do céu e consumiu aos dois. Então Deus não aceita de forma alguma que se zombe dele. Esta é a primeira súplica para o Pai Nosso. Podemos ver que a primeira prioridade sobre a qual Jesus falou, a primeira prioridade do crente é santificar o nome de Deus. Deve ser, né? Santificar o nome de Deus e não o nosso próprio nome. Quando nós santificamos o nome a Deus, santificamos o nome de Deus, nós também somos santificados, porque estamos andando de acordo com Ele, com o que Ele disse na sua palavra. A principal prioridade para o cristão é ver que o nome de Deus é mantido santo, porque Ele é santo. Ezequiel 36, 22, ele diz assim: olhe bem, Israel, não é por vós, mas é por mim que faço essas coisas. Ele estava se referindo à volta do pessoal que tinha ido para o cativeiro, para a Babilônia, queria voltar. E ele disse: olha, eu não estou fazendo isso por causa de vocês, eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Não é que vocês fizeram nada de bom, não. Irmãos, hoje eu quero falar rapidamente sobre venha o teu reino. Um tema central da Escritura é o reino de Deus. No Antigo Testamento, o reino de Deus foi construído através do povo de Israel, o templo, a presença de Deus, a Shekinah de Deus no templo, o povo escolhido. Depois, no Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo, quando ele então, a partir daí começa a igreja. Apesar que no Novo Testamento podemos conseguir consentir que era também a igreja do Senhor, só que tinha outro nome, era nação. Agora a igreja do Senhor, o Israel espiritual, como posso dizer, ele passa a ser também, né? Ele passa a ser também uma revelação do reino de Deus. Deus tem um reino nesse mundo. Mesmo foi a mensagem de João Batista, né? Capítulo 3, verso 2. João Batista diz isso. Vamos dar uma olhadinha. João 3, 2. Ali, Mateus, desculpe, irmão. Mateus 3, 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, em que vossa submissão quanto parecer? Porque, eu acho que está certo, 3:2. Eu estava olhando Malaquias 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Era o principal pensamento do ensino da pregação de Jesus. Mateus 5, o sermão do monte, quando ele bem-aventurados os pobres de coração, os pobres de espírito, ele estava falando de todas as qualidades de um cidadão do reino. Não é? No capítulo 5 de Mateus, ele começa na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele já começa aqui. Ele começa aqui, o reino dos céus.
quando Jesus disse, o reino dos céus é chegado até vós, também ele disse em outro lugar, o reino do céu está dentro de vós, Então, nós podemos ter certeza, o rei chegou, onde o rei estiver, o reino dele está, não é? Então, quando Cristo se fez carne e habitou entre nós, o reino se fez presente. Cristo se assentou exaltado à direita de Deus e reina como rei. O mundo se rebelou contra a autoridade do reino de Deus. Veja só, nós vemos isso, que Jesus trouxe o reino, Jesus Cristo demonstrou, falou sobre o reino, e as pessoas, os homens não querem, os homens se rebelaram contra Deus. Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 2, para ver o que aqui o Salmo 2, versículo 4. Eita, aqui. A rinite me pegou, meu irmão, meus irmãos. Aqui. Versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os reis da terra, os poderosos, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí diz, ri-se aquele que está nos céus. Hoje aqui nós vemos, né? Na nossa Suprema Corte aqui mesmo, ser cristão é um defeito imperdoável. O ministro da Justiça, né, que é presbiteriano, ele é pastor presbiteriano, ele fez uma defesa sobre a questão da igreja poder abrir, ser também um essencial. Ele disse que não, ele falou com todo mundo depois, dizendo que não era para, se caso ele fosse indicado para ser o substituto de algum ministro, não passasse, porque ele era fundamentalista. Pode ser, para eles pode ser ateu, mas cristão não. Cristão está proibido entre eles. O mundo rejeita o reino de Deus. O mundo já rejeitou e continua rejeitando Deus. E a palavra de Deus diz o quê? No versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Mas vai ter um dia. Ele diz no versículo 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Isso aqui fala do final, né? Todas essas pessoas que riem, fundamentalistas, nos chamam de malucos, eles vão ter a paga deles. Por isso que o reino de Deus deve ser sempre externado, sempre colocado diante das pessoas no nosso evangelho, porque Jesus disse isso. Jesus trouxe as boas novas do reino. O evangelho fala do reino de Deus. Então, quando os irmãos veem aqui, venha o teu reino, né? O cristão deve orar pela manifestação do reino de Deus. Que bom seria, meus irmãos, imagine, que bom seria se toda essa Caruaru fosse cristã verdadeiramente. Você imagina um prefeito cristão, vereadores cristãos, você imagina a sociedade, professores cristãos, todo mundo cristão de verdade. Já imaginou a maravilha? E cristão, quando eu digo de verdade, é aquele que segue a palavra, eticamente cristão. Já imaginou que maravilha seria a nossa vida? Sem ladrões, assassinatos, mentiras. Já imaginou isso? Cada um amando ao seu próximo. Mas isso um dia se tornará realidade. É essa realidade que nós queremos, e nós temos a esperança, e nós temos a certeza, porque
A palavra de Deus diz isso, né? Jesus trouxe o reino para abrir o reino aqui na terra, quando ele veio aqui. E lá quando ele voltar, daqui a uns anos, não sei quantos, ele voltar, o reino vem com ele. Aqueles irmãos que já estão na glória, né? A nossa irmã, aquela que se faleceu, aquela senhorinha, como é o nome dela? É Maria, né? Não. Eronita, a irmã Eronita, o irmão Valdemar e tantos outros daqui que se foram. Eles são a igreja vencedora, nós somos na igreja militante, mas um dia estaremos todos juntos, adorando e engrandecendo o nosso Deus. E a palavra diz lá em Apocalipse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais nada. Amém? Que nós possamos, assim, com essas palavras, guardar nos nossos corações e ansiarmos pelo reino de Deus que virá e também lutarmos pelo reino de Deus aqui na terra. Amém? Desculpe a